Estamos de volta com mais um programa do canal História Atual. Neste mês de julho, nós estamos com um ciclo de entrevistas sobre movimentos sociais e religiosidade no Brasil. Na semana passada, nós conversamos com o professor Paulo Pinheiro Machado sobre a Guerra Sertaneja do Contestado, episódio ocorrido entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Hoje, a nossa conversa vai ser sobre a Guerra de Canudos, que ocorreu na Bahia, e sua relação com outros movimentos socio-religiosos no Brasil. Nos próximos finais de semana, nós teremos aqui entrevistados sobre Pau de Colher, o Juazeiro do Padre Cícero, Caldeirão do Beato Zé Lourenço. Eu aproveito para pedir para que você que esteja nos assistindo para dar um like, dar um gostei, se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa programação. Semanalmente nós temos um tema que lhe agrada. Você compartilha com seus alunos, com seus colegas professores, com seus amigos e ajuda a desenvolver esse trabalho que a gente vem fazendo aqui no canal História Atual. Conosco hoje o professor, historiador canudense, João Batista da Silva Lima. João Batista é descendente de conselheiristas. Ele é membro do Instituto Popular Memorial de Canudos. Ele também é integrante do grupo de leitura Canudos, Memória e Outros Sertões, bem como da comissão da Romaria de Canudos e pesquisador colaborador do CEMURB, ligado à Unifesp. O professor João Batista é autor de vários artigos, dentre eles, Entre Euclidianos e Conselheiristas, Canudo Resiste, publicado no livro Sertão, Sertões, Repensando Contradições, Reconstruindo Veredas, a primeira edição, 2019, da editora Elefante. Esse livro, essa coletânea, é organizada por Joana Barros, Gustavo Prieto e Caio Marinho. O professor João Batista também tem artigos publicados para o projeto Canudos Trilhas do Conhecimento, que são A Vida de Antônio Conselheiro, A Vida no Belo Monte, As 4 Expedições e As 3 Canudos. Então, o professor João Batista, ele tem uma vasta experiência na pesquisa sobre canudos e temas afins. E é com enorme satisfação que o canal História Atual recebe o professor João Batista para essa conversa conosco. Você que está nos assistindo pode participar, coloque o seu comentário, tire as suas dúvidas, faça suas observações e sugira temas também. O canal está aberto a sugestões para que a gente possa desenvolver o trabalho da melhor maneira possível. João, seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para engrandecer, para fortalecer esse trabalho que a gente vem desenvolvendo junto ao canal História Atual. E eu gostaria de começar a nossa entrevista com a seguinte pergunta: quem foi Antônio Vicente Mendes Maciel, Antônio Conselheiro? E qual foi a maior influência que ele sofreu para que ele se tornasse uma liderança religiosa dos sertões do Nordeste do Brasil? Com você, amigo. Boa tarde, Lemuel. Boa tarde, caros assinantes, né, inscritos aí no canal. Eu que agradeço, Lemuel, pela oportunidade que você nos dá para falar um pouco sobre Canudos, sobre Antônio Conselheiro. E tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo vão aprender um pouco, assim,
muito mais a partir desse canal, a partir dessa interação que você tem feito. E assim, Antônio Conselheiro, o considero, não só eu, mas muitos historiadores, pesquisadores, como uma das maiores lideranças, né, que esse sertão já teve. Então, Antônio Conselheiro foi um homem que foi perseguido, foi maltratado, caluniado, mas que manteve-se de pé com seus ideais, com seus princípios, trazendo assim uma esperança para esse povo do sertão que ora tão sofrido, né? E provavelmente uma das maiores influências nessa trajetória de Antônio Vicente Mendes Maciel, do Conselheiro, tenha sido o padre Ibiapina, né? Então você tem, né, na luta, né, entre os Maciéis e os Araújos, a figura do padre Ibiapina quando o conselheiro ainda era criança, né? E o padre Ibiapina defende assim a família Maciel nessa causa quando ele era ainda advogado, né? Quando trabalhou lá na região de Quixeramobim. Então, Antônio Conselheiro, o que se tem registro, segundo o Honório Villanova e outros mais, é que provavelmente o conselheiro tenha vivenciado durante as construções de casas de caridade pelo Padre Biapina, também seguido, né, nessa jornada de evangelização, de anunciação da palavra aos pobres, aos miserandos do sertão, construindo, assim como o Padre Biapina, igrejas, cemitérios, aguadas, levando o povo um pouco de esperança e dignidade, né? Então acredito que uma das maiores influências tenha sido, de fato, o padre Biapina nessa trajetória de Antônio Vicente Mendes Maciel, nosso querido conselheiro, né? João, Antônio Conselheiro e o padre Cícero, eles foram contemporâneos. O que, na sua opinião, aproxima e o que distancia esses dois nomes, essas duas lideranças religiosas dos sertões do Nordeste do Brasil? Olha, Lemuel, o que aproxima a figura de Antônio Conselheiro do padre Cícero acredito, a religiosidade, né? A fé cristã, o povo como um todo. Mas o Padre Cícero, ele é uma pessoa, um sacerdote muito controverso, né? Então você tem o Padre Cícero mais sendo trabalhando na questão social, política, né? Do que nas causas do pobre, dos miserandos em si. Então o conselheiro era um peregrino, né? Que saiu do Ceará, que saiu peregando pelo sertão, a Bahia, Sergipe, enfim, andando pelos sertões anunciando. O Padre Cícero não, o Padre Cícero ficou lá em Juazeiro, é, né, no seu conforto, dando conselhos, ensinando, trazendo um pouco assim o povo para perto de si a partir desses conselhos que ele dava ali mesmo. O conselheiro não, o conselheiro é um homem do mundo, né? Do sertão, enquanto o Padre Cícero se concentra na região de Juazeiro e, né, o povo naquela devoção toda, o conselheiro não, o conselheiro sai da sua zona de conforto, peregrina pelos sertões, atraindo assim o povo a viver de fato essa esperança, viver o evangelho na prática, né? E não apenas na fé, mas também nas obras, né? João, o Antônio Conselheiro, antes da sua condição de conselheiro, ainda Antônio Vicente Mendes Maciel, ele era uma pessoa letrada, ele tinha uma formação. Sim, sim. O, não vou dizer que tinha uma formação acadêmica, uma coisa assim desse tipo, mas o conselheiro ele estuda, né, com um professor que era padre, se eu não me engano, Antônio Ferreira, né, no Ceará. O desejo do pai dele era que ele fosse padre, mas ele estudou latim, estudou francês, foi professor, né, ensinou português, aritmética, de outras coisas, de um canto para o outro, né?
trabalhando, ensinando nas fazendas, trabalhou no IPU como uma espécie de advogado provisionado, era o escrivão, mas nós chamamos chamavam na época de rábula, né? Um advogado sem formação e que ajudou muitos pobres, muitos miserantes nessa condição em que ele se encontrava, né? Como advogado provisionado. Mas o conselheiro, ele era um homem, assim, letrado, que escrevia, era um homem que se preocupava com a família, né? Então, você tem as dívidas que ele herda do pai, quando o pai vem a falecer, ele faz questão de pagar isso, publica isso em jornal, dizendo que quitou as dívidas, tem essa preocupação para que o nome da família não seja manchado, né? Dessa forma. Então, o conselheiro sai do Ceará com esse propósito com essa missão, sentindo-se essa vocação missionária de evangelização, não apenas pela inspiração que tem a partir do Padre Biapina, mas sobretudo da condição em que ele vê as pessoas no sofrimento, sem esperança, tentando fugir da seca, né? De toda da fome, da desolação. E o conselheiro usa desse conhecimento que ele tem, desses encontros e desencontros da vida que a vida lhe proporciona, e resolve, então, partir nessa missão, né? Então, nós estávamos diante, ou estamos diante, ou o sertão estava diante de uma pessoa com um profundo conhecimento das letras e também da igreja, da religião, das sagradas escrituras, não é isso? Sim, sim, com certeza. O conselheiro, para você ter uma ideia, ele transcreve os 4 evangelhos e também os 10 mandamentos, né? Então, em um período em que a igreja ainda pregava em muitos lugares em latim, o conselheiro se preocupa em aproximar o povo de Deus, né? Ou seja, ensinando ao povo, dando ao povo o conhecimento, dizendo para o povo que isso liberta, né? Então, a preocupação do conselheiro é que o povo entendesse a mensagem de Cristo, entendesse a palavra de Deus, mas que, sobretudo, que reagisse a toda aquela opressão em que eles estavam vivendo, né? Então, o conselheiro pregava esse catolicismo popular, uma religião popular, aproximando o povo de Deus, mas trazendo questões do dia a dia, do que acontecia diariamente com o povo, para abordar assim a religião, para abordar a fé. O conselheiro, ele tem a imagem, criam-se a imagem, muitos textos que nós lemos até hoje, tratam Antônio Conselheiro como um fanático, como louco, como uma série de coisas, e isso, o Conselheiro vive essa perseguição desde a sua peregrinação, né? Então, é preciso tirar esse fardo de Antônio Conselheiro, e aí tem um amigo que mora lá em Fortaleza, que é escritor, que é o José Augusto Moita, que ele está tentando escrever uma nova biografia do Conselheiro, tentando, de certa forma, tirar esse peso, essa mancha que o Conselheiro tem carregado durante muito tempo, e o que fez também, tentou fazer, e muito bem, o Alexandre Otten, no livro Só Deus é Grande, né? Trazendo assim os aspectos religiosos da mensagem de Antônio Conselheiro, né? Então tem tudo isso que a gente vê durante todo esse processo de peregrinação do conselheiro, de mensagem, essa mancha, essa tentativa de manchar tanto a partir dos jornais, como a partir também da igreja, dos fazendeiros, enfim, tantos outros que tentam manchar, né, a figura do Antônio Conselheiro. João, já em Canudos, como era a relação da Igreja Católica com Antônio Conselheiro? A relação com padres, com bispos, né? Como se deu, como se dava essa relação entre o Antônio Conselheiro e essas lideranças do clero? Olha, não era muito amistosa não, né, meu? Assim, sabemos que desde a peregrinação do conselheiro, ele
por muitos foi acolhido, mas por muitos também foi desprezado, né? Então, o conselheiro chegava a mobilizar centenas de pessoas, milhares de pessoas, na construção de igrejas, de cemitérios, e essas igrejas ficavam em benefício da igreja, né? Ou seja, do clero, né? Então, você tem essas construções, né? Ficavam em benefício da igreja. Então, quem se beneficiava era a igreja, mas o povo, né? Nessa relação de fé no sertão. Mas quando ele chega em Canudos, os registros apontam em junho de 1893 para se estabelecer, fundar o Belo Monte, aquela coisa toda. O padre do Cumbe, né, é quem dava essa assistência ao arraial do Belo Monte. Então, e aí o Pedro Lima Vasconcelos vai dizer que, e os registros apontam, né, o José Calazans e tudo mais, que o padre ele saía com os bolsos cheios, né, e tinha uma casa em que ele se repousava dentro do arraial. Então, o padre vinha para celebrar casamento, batizados, entre missas e entre outras celebrações, e essa relação funcionava dessa forma. O conselheiro, em 1895, recebe no Belo Monte a visita do frei João Evangelista, com a missão de evangelização e aquela coisa toda. Mas essa tentativa, essa visita, na verdade, é uma tentativa de dispersar o povo, tirar o povo dessa dimensão social em que eles estavam vivendo, né? Dessa nova vida que eles estavam vivendo. Então, os freis chegam, tentam convencer Antônio Conselheiro e o povo de que aquela forma de vida que eles estavam ali não era boa, que a república era boa para todos, e que países na Europa, como a França, já tinham aderido à república, porque eles estavam ainda insistindo em combater a república. E aí tem um discurso dentro desse relatório, né, que o Frei João Evangelista escreve depois da saída do Belo Monte. Ele vai dizer que o conselheiro estava lá com homens armados, né, para sua segurança, estava morriam gente constantemente todos os dias. Então, esse relatório do Frei João Evangelista chega até o Vaticano, e o Vaticano responde dizendo: olha, é preciso tomar medidas contra esse herege. Então, o conselheiro passa a ser visto, a partir da visita dos freis, como uma ameaça também à igreja, né? Você tem esse relatório hoje disponível em qualquer pesquisa que se faz, ele está lá disponível, mas esse relatório ele mostra as intenções da visita, as reais intenções da visita do Frei, e também aponta as questões dentro do arraial, que muitas das informações ali precisam ser vistas, estudadas, porque muitas coisas ali estão camufladas, né? Você tem, por exemplo, essa questão das mortes em Canudos, você tem essa questão de um conselheiro armado, você tem essa dimensão da tentativa de convencer o povo do Belo Monte de que a República era coisa boa, mas o próprio povo é quem expulsa o Frei. O conselheiro não se envolve na expulsão dos freis. Então, o povo, a missão é interrompida, né? Eles vêm em maio de 1895, a missão é interrompida, eles partem, mas esse relatório chega ao Vaticano e, a partir daí, começa a troca de informações, a troca de cartas, né? Entre Estado, igreja, fazendeiro, enfim. Mas as relações não eram das melhores. Depois da visita dos freis, o padre do Cumbe é impedido de vir até Canudos para celebrar esses casamentos, missas e tudo mais. Mas ainda o padre tinha uma simpatia muito grande pela figura do conselheiro, pela a forma como ele conduzia os trabalhos, e o catolicismo popular, a religião popular em que o conselheiro pregava dentro do arraial, não foi bem vista pela igreja, pelo clero, pelo alto clero, naqueles tempos, né? Você podia nos falar, João, o, o que catolicismo era esse que Antônio Conselheiro pregava, que desagradava ao clero católico? Olha, imagina, era um catolicismo popular
nas vivências do povo do sertão, né? Então, eles diziam que era a igreja, olha Antônio Conselheiro, dizendo, por exemplo, que era uma espécie de religião subversiva, né? Que o conselheiro se enfia, né? Então, e que está colocando o povo a essa religião subversiva contra a igreja, contra o clero, contra o Estado, contra as autoridades, e isso não é de Deus, né? Então, imagine que no próprio relatório do Frei João Evangelista, ele vai dizer, olha, o que é que diz as Escrituras? Não dizem que temos que ser submetidos às autoridades, né? Então, ou seja, já dá um parecer dizendo, olha, se as escrituras dizem que vocês têm que ser submetidos às autoridades, por que vocês estão contra a República? Por que vocês estão indo de encontro aos preceitos que a igreja tem pregado? Então, tem tudo isso que é colocado, e a religião que o conselheiro prega, né? Dentro do arraial, reunindo indígenas, negros, roceiros, nenhuma comunidade de fé, né, que se aproxima, vamos dizer assim, do que foi na época de Paulo, né, dos Atos dos Apóstolos e tudo mais, é vivenciada num Belo Monte, né? A dona Zefinha, uma filha sobrevivente da guerra, descendente, ela vai dizer, olha, em Canudos era uma irmandade só, né? E aí você tem um conselheiro que não obrigava ninguém para a igreja, né? Tem um texto do Nertam, uma fala do Honório Villanova, publicado no livro de Nertam Macedo, que ele vai dizer, grande era Canudos do meu tempo. Quem tinha roça tratava da roça na beira do rio, quem tinha mulher e filhos tratava da mulher e dos filhos, quem tinha gado tratava do gado, quem sabia rezar ia rezar, de tudo se fazia porque a nenhum pertencia e era de todos, grandes e pequenos, na regra ensinada pelo peregrino. Então o conselheiro não obrigava ninguém para a igreja. Era um líder religioso, era um líder social, era um homem que aconselhava, e em todos os depoimentos que você vai ver dos sobreviventes da guerra, você vai ver, quando se pergunta quem era um conselheiro, quem foi esse homem, as pessoas dizem, o conselheiro era um homem bom, não mandava matar, não mandava roubar, não mandava mentir, se desgraçou quem quis se desgraçar. Então, isso é importante se colocar. O conselheiro não obrigava ninguém a ir para a igreja. O conselheiro não pregava uma religião, não era um ditador, né? Como em muitos casos a gente vê por aí. Mas o conselheiro pregava essa religião próxima do povo, falando da enxada, da foice, do facão, né? Do fogo, né? Do inferno, do céu, mas aproximando o povo de um Deus que é vivo, um Deus que liberta, né? E o povo estava afadado, antes do Belo Monte, a uma vida de opressão, né? Que mesmo depois da abolição estavam trabalhando nas fazendas a troco de comida e dormida, e que no Belo Monte você tem casa, você tem terra, você tem escola, né? Em um período em que não existia escola para o pobre, né? Que não existia escola para o filho do roceiro, para o negro, para o indígena. E você tem no Belo Monte tudo isso, né? Essa aproximação. E o conselheiro transcreve os evangelhos, os ensinamentos, esses preceitos, né? Para que todos pudessem viver de forma comum, né? Nessa irmandade. João, você já respondeu um pouco essa pergunta que eu vou fazer aqui, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais. O que representava Canudos para os sertanejos e para a elite? Tanto a elite política, para o Estado e para a igreja. Né? De um lado, as famílias sertanejas, de outro lado, essa elite representada pelo Estado e pela igreja. O que representava Canudos para esses segmentos? Olha, Lemuel, o Canudos, né? Quando se fala em Canudos, eu sempre digo o seguinte, que o Belo Monte era visto pelos grandes, pela elite, pela igreja, pelos fazendeiros, como aquela Canudos,
aquela fazenda Santo Antônio dos Canudos, que os padres iam lá celebrar, recolhiam as ofertas e iam embora. Era vista pelos fazendeiros como aquela fazenda em que eles jogavam o gado na margem do rio em tempos de seca ou de inverno, né? E para a elite, para o sertanejo, para os fazendeiros, a igreja, a república, Canudos, o Belo Monte, a Canudos Conselheirista, era vista sem dúvida como uma ameaça, né? Uma ameaça. Para os sertanejos, para o povo do sertão, era vista como uma esperança, né? Imagine que o Barão de Jeremoabo, o Cícero Dantas Martins, tinha 61 fazendas aqui na região e 59 era na Bahia, né? 2 em Sergipe. Então era um homem que detinha um grande poder, a ponto de escrever cartas dizendo: olha, é preciso tomar medidas contra Antônio Conselheiro e o seu bando, né? Porque nossas fazendas estão ficando vazias. Então, ele vai dizer que em algumas cartas, os 13 de maio, né? Canudos está repleto de 13 de maio. Então você tem em Canudos uma grande concentração de homens, mulheres, que foram libertos, mas não tiveram a sua liberdade na essência, né? Ou seja, em 1888, a princesa Isabel assina lá a Lei Áurea, mas não cria condições para que essas pessoas, de fato, vivessem essa liberdade, tivessem dignidade, tivessem seu salário, tivessem seu campo, tivessem seu pedaço de terra. Então, no Belo Monte, tanto negros como os próprios os indígenas, como os roceiros que viviam trabalhando nas fazendas, vão para Canudos ter esse pedaço de chão, né? Ter a sua casa, ter acesso à educação, né? Ter direito a entrar numa igreja sem olhares atravessados, né? Então você tem nessa relação o Belo Monte sendo essa esperança, a esperança dos excluídos, vamos dizer assim, né? Canudos foi essa esperança dos excluídos. O Belo Monte representou o auge dessa esperança, né? Que se aproxima muito do que Thomas More escreve, né? Que é a utopia, né? Canudos foi essa utopia, né? Esse sonho, né? De uma comunidade igualitária, de uma com todos os problemas que Canudos enfrentava, Canudos dividia o pão, dividia a terra. Canudos é o primeiro exemplo de reforma agrária no nosso país, né? Então você tem nessa relação Canudos sendo essa esperança, o Belo Monte sendo essa esperança e a, a esperança para o povo do sertão, mas ao mesmo tempo sendo uma ameaça aos interesses da elite, né? Sendo uma ameaça aos interesses dos fazendeiros, dos coronéis, sendo uma ameaça aos interesses da República, que via Canudos como uma monarquia, sendo uma ameaça também para a igreja, porque a partir do momento que a igreja fica alinhada com o Estado, você tem Canudos também sendo alvo de perseguição da igreja, e nessa relação você tem o povo lutando por dignidade, por liberdade, né, nessa esperança que foi contida, né? João, como é que você analisa o papel do Estado e da Igreja Católica no conflito? Faltou às instituições, bem como ao movimento, alguém que intermediasse, que pudesse evitar essa guerra? Olha, tem uma frase do João de Regis, que é um filho sobrevivente da guerra, que foi um homem que trouxe grandes revelações para pesquisadores como José Calazans, Antônio Olavo e tantos outros. Ele vai dizer: olha, Canudos só bastou uma conversa, né? É o que ele vai nos dizer. Bastou uma conversa para quê? Para que não tivesse esse conflito, né? Todo. Mas aí, estudando, pesquisando essas questões que envolvem o conflito contra Canudos, esse massacre, esse morticínio, a conversa teve lá em 1895. Mas
os representantes da igreja que chegaram, a forma como chegaram e a forma como responderam à insatisfação do povo com sua visita, não correspondeu a essa intermediação, né? Então você tem, dentro desse processo do conflito contra Canudos, o juiz Arlindo Batista Leone, que durante a peregrinação do conselheiro na região do Bom Conselho, teve um conflito com ele, depois na compra da madeira para a conclusão da Igreja Nova de Bom Jesus em 1896, esse camarada já era juiz da comarca de Juazeiro, e sempre tem um juiz no meio da jogada, né? Sempre tem um juiz alinhado à igreja, sempre tem um juiz alinhado aos poderosos, e foi esse juiz, talvez um dos maiores incitadores contra Canudos, contra Antônio Conselheiro, né? A ponto de telegrafar para o governador da Bahia, na época, dizendo que Conselheiro iria invadir e saquear Juazeiro. E não só isso, mas também espalhar o boato, boato em Juazeiro, obrigando as pessoas a atravessar o Rio São Francisco com medo dessa invasão. Então, eu acredito que não faltou uma intermediação entre o Belo Monte e o Estado. O que faltou, de fato, foi uma compreensão maior do que foi e do que era o Belo Monte, né? Do que representava o Belo Monte. Antônio Conselheiro não queria a monarquia de volta, embora entendesse que o líder, né, é algo constituído por Deus e aquela coisa toda, mas também embora visse a República como uma espécie de medidas do anticristo, né, na sua essência, o conselheiro ele queria que o Belo Monte desse certo, né? Assim como outras comunidades. Uma coisa interessante, Lemuel, com relação a Canudos, com relação ao Belo Monte, é que as pessoas pensam que Canudos foi seria, né, o ponto final do conselheiro, né? Mas o conselheiro era um homem peregrino, e isso quem nos diz o Pedro Lima Vasconcelos. Ele vai dizer, olha, Canudos não seria o último lugar em que o conselheiro passaria, né? Provavelmente o conselheiro passaria por Canudos, seguiria mais à frente peregrinando e construindo mais casas, construindo mais comunidades. Você tem uma comunidade aqui próxima da gente, que é a comunidade de Crisópolis, a cidade de Crisópolis, que foi fundada por conselheiro, né? Que na época era conhecida como Bom Jesus. O conselheiro fundou a comunidade, construiu a igreja, mobilizou o povo, deixou a comunidade fortalecida e partiu rumo a outros lugares. Então, o que acho que incide no fim da peregrinação do conselheiro aqui na nossa região foi, de fato, toda essa perseguição, né? Onde as fronteiras, vamos dizer assim, os caminhos vão se fechando, e o conselheiro então resolve fundar o Belo Monte na perspectiva, na esperança de que o povo da região circunvizinha viesse se estabelecer aqui e realmente viver esse sonho de esperança, né, de dignidade e liberdade. Mas aí eu acredito que talvez seja como o João de Regis diz, faltou uma conversa, né? Ou talvez houve conversa demais, né? Ou uma falta de compreensão por parte do Estado, ou uma falta de compreensão por parte do povo. Mas de fato aqui Canudos foi totalmente destruída, que houve um massacre, que houve um morticínio, um genocídio contra Canudos, contra o Belo Monte, contra todo o povo do sertão, né? Um genocídio não só da comunidade, mas também dos seus sonhos, né, que estavam vivendo. João, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista e eu vou fazer uma pergunta para você. Uma pergunta onde eu queria que você fizesse uma comparação. O que é que aproxima Canudos de outros movimentos, como o Contestado, lá da região do Paraná e Santa Catarina, o Juazeiro do Norte, do Padre Cícero, no Ceará, Pau de Colher, no Piauí, e Caldeirão, também no Ceará? O que é que aproxima Canudos desses movimentos que a torna
uma história do Brasil, uma história nacional, e não uma história regional. Queria que você fizesse, pontuasse aí Canudos com esses outros movimentos, que torna Canudos uma história do Brasil, nacional e não regional. Olha, Lemuel, tem uma frase do Euclides da Cunha que vai dizer: o sertanejo é antes de tudo um forte, né? E eu vou dizer isso no meu artigo, entre euclidianos e conselheiristas. Eu vou dizer o seguinte, que o que faz de fato um sertanejo um forte não são as lutas, né? As lutas os torna experimentados, né? Nessas adversidades e tudo mais. O que faz de fato o sertanejo um forte é sua vontade de viver. E o que aproxima todos esses movimentos, eu tenho certeza, e acredito nisso, que é justamente isso, né? É as relações em que o povo tem com a terra, com a fé, com aquilo que acreditam, mas, sobretudo, nessa vontade que se tem de viver, né? De viver a liberdade, de viver a dignidade, de poder plantar, de poder colher. E aí você tem nessas, tanto em Pau de Colher, Caldeirão, Contestado, os massacres, né? Um massacre que é uma coisa absurda, em que as pessoas são exterminadas, em que um povo, a partir do momento que ele se organiza para poder lidar com as questões da terra, lidar com as questões da seca, lidar com as questões da pobreza, lidar com a falta de assistência pelo Estado, pela igreja, por tudo isso, a partir do momento que eles se organizam, eles são vistos como uma ameaça aos interesses dessa elite, né, que nós temos. E esses movimentos, eles se aproximam de Canudos nisso, nessa luta, né? E o que faz de Canudos uma história nacional é, de fato, toda a repercussão que Canudos teve, né? Pela mídia, pelos jornais da época, pelo o livro Sertões, de Euclides da Cunha, que ganha um cenário nacional, uma crítica nacional, e Canudos não teria ido para o cenário nacional se não fosse toda a repercussão tida, por mais que errônea, por mais que enfadada naquele período, não teria toda essa dimensão, né? Se não fosse talvez os jornais, se não fosse o Machado de Assis dizendo: olha, é preciso, eu não quero saber quem é conselheirista ou não conselheirista, eu quero tratar do conselheirismo, e é por isso que eu torno a protestar contra a perseguição que se faz dessa seita, né? Então, é, Canudos representava uma ameaça para essa elite, assim como foi o povo no Contestado, como foi uma ameaça à fé, né? Lá em Caldeirão, né? Segundo a igreja, né? Então, as mentiras que circundam toda essa história, tanto lá em Caldeirão, Pau de Colher, Contestado, elas são semelhantes ao que vivemos aqui em Canudos do Belo Monte, né? Então, a fé, o povo, e nessa relação de luta pela terra, os movimentos sociais do MST, e Canudos continua influenciando, influenciou e continua influenciando outros movimentos, né? Então você hoje, nos encontros que nós participamos, esses encontros de movimentos sociais, nós temos uma canção do Padre Enoque Oliveira que vai dizer: deixe-me viver, deixe-me crescer, deixe-me organizar. Então, é isso que esse povo queria. Eles queriam crescer, queriam viver, crescer e se organizar, e queriam ter voz, queriam ter vez. E, infelizmente, isso foi. Eles foram impedidos de ter isso, né? De se organizarem. Então, quando o povo se organiza para lutar contra em favor dos seus direitos, contra as opressões, o Estado também, as elites se reúnem também contra esse povo, e destruindo e matando
cometendo esse morticínio que nós vivemos e vivemos até hoje, né? Muito bem, muito boa a conversa com o professor João Batista, e nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista. E mais uma vez eu peço a você que está nos assistindo para dar o seu like, para se inscrever no canal e compartilhar a, a nossa programação e ajudar na divulgação e no crescimento do nosso canal. João, eu peço para você fazer as suas considerações finais, amigo, e mais uma vez agradeço a sua participação na nossa programação. Por favor, suas considerações finais, amigo. Muito obrigado novamente, Lemuel, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre Canudos, sobre a nossa história. Dizer que você que quer conhecer um pouco mais Canudos, conhecer um pouco mais nossa história, se escrevem muito sobre Canudos, mas pouco se visita o local do qual se escreve. Então, faço um convite a você que está assistindo, está acompanhando a partir do canal, que visitem Canudos, que conheçam essa história um pouco mais de perto, visitem esse solo sagrado do sertão, e né, tenho essa experiência única, né, de conhecer de perto o que foi e o que hoje ainda é Canudos, né? Então, deixo aqui meu abraço a todos vocês que acompanham o canal, a você, Lemuel, muito obrigado, a todos vocês, muito obrigado pela atenção e até uma próxima. E eu vou antecipando aqui, quando nós sairmos de toda essa crise, essa pandemia que a gente está vivendo, a primeira atividade de campo que eu farei com os meus alunos é a Canudos. Dar um abraço no meu amigo João Batista e aproveitar para ampliar os nossos conhecimentos. Sempre que vou a Canudos, eu tive a oportunidade de ir várias vezes levando alunos e indo com outros pesquisadores, e é uma história fascinante. É como o professor João Batista diz, né? Conhecer Canudos é conhecer um pouco da nossa alma, da alma do Brasil, porque você tem contato não só com a cultura, com as crenças, com as tradições, mas você também conhece, você respira o ar da resistência, da luta, e isso é o que a gente obtém quando desenvolvemos essas atividades de campo. E João é uma referência no estudo de Canudos. Mais uma vez, eu agradeço a vocês, agradeço a João, e até a próxima programação. Um forte abraço.